Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Hoje Deões. E o programa de hoje é um programa muito especial. Temos como convidado o pastor Alex, da Igreja Batista Templo de Adoração. E vamos estar conversando sobre o ministério pastoral e missões. Você já pensou, já imaginou nessa junção tão linda de um pastor fazendo missões? Deus tem preparado a sua igreja. Deus tem preparado a sua igreja em unidade, com a mesma visão. E é sobre isso que vamos conversar. Fique ligado, não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ler um pouquinho do que a palavra de Deus nos diz. Aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 17. Diz assim o Senhor: Eis, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Quando o Senhor Jesus deu essa orientação para os discípulos, ele sabia que essas orientações chegariam muito longe no tempo e no espaço e alcançariam o seu povo, a sua igreja nos nossos dias. E ele deu essa orientação para você e para mim. Jesus aqui estava dizendo: olha, não se preocupe se você não compartilha as mesmas ideias do mundo. Se o mundo odeia você, é porque você não é do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria. O mundo te colocaria num pedestal, mas como nós não somos do mundo, nós não podemos desejar estar nesse pedestal e nem esperar estar nele, porque nós não fazemos parte daquilo que o mundo é. E o Senhor continua dizendo que o servo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor sofreu, o servo vai sofrer também. Se guardaram a palavra de Jesus, também podem guardar a nossa palavra. E isso nos motiva a não deixar de falar do Senhor nunca. Nesse programa, onde trabalhamos o que é o Ministério de Gideões, e estamos trabalhando essa visão do Ministério Missões 24 Horas, nós temos um objetivo: mostrar para você aí de casa um pouquinho do que acontece no mundo inteiro e de como as pessoas podem estar envolvidas com essa chamada tão importante do Senhor, que é a chamada de fazer a diferença. Você já fez diferença hoje? Tem feito diferença? Eu sei que esse programa passa todos os domingos, então, num dia de domingo, nós podemos ser chamados pelo Senhor para agirmos como missionários. E foi isso que aconteceu com o pastor Alex. Olá, pastor Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Suzy, participar do seu programa. Muito bem. Pastor, eu estou muito feliz de tê-lo na nossa equipe, na equipe dos Gideões, que está indo ao Congo em julho. E para quem não sabe, o pastor Alex é pastor aqui em Belo Horizonte, em uma outra igreja chamada Igreja Batista Templo de Adoração. E o pastor, desde que nós começamos as primeiras reuniões para irmos ao Congo, você está conosco. Como foi esse chamado no seu coração para ir às nações e fazer missões? Olha, Suzy, desde o começo, da minha vida cristã, que eu me converti, comecei a andar nos caminhos do Senhor, Deus sempre colocou no meu coração o desejo de ir às nações, mesmo recebendo de Deus um chamado pastoral, como sou um pastor local, mas ao mesmo tempo também eu vejo a necessidade de ir a outros povos e levando a palavra do Senhor. E quando veio a oportunidade de participar da equipe que vai ao Congo,
né, foi para mim uma bênção, né? Eu aprendi uma coisa, o seguinte, que aonde o dedo de Deus aponta nessa direção, Ele abre as portas, né? Ele abre o caminho, né? E foi isso que aconteceu. Deus abriu essa porta, nos deu essa oportunidade, e a gente não precisa colocar a mão na maçaneta, né? A gente não precisa deixar nossas digitais na maçaneta. Deus abre a porta e a gente passa por ela. E Deus abriu essa porta para o Congo, e nós estamos com muita alegria, com muita expectativa dessa viagem, né? Sabemos que Deus vai nos dar oportunidades tremendas ali, serão momentos maravilhosos, momentos que nós estaremos ali fazendo a obra de Deus, né? E é importante fazer a obra do Senhor, tanto aqui no Brasil, como no Congo, como em qualquer outra nação que o Senhor nos enviar. Pastor, eu tenho visto assim que você é um pastor, né? E é um pastor que está indo em missões. Isso não é comum. Normalmente a igreja envia missionários. Como você vê essa questão do pastor estar deixando e da igreja estar enviando o seu melhor, que é o pastor, em uma viagem missionária? Você sente que isso é alguma coisa que deve ser copiado por outras igrejas? Como que é isso para o senhor? Eu não vejo isso como um padrão, né? Mas eu vejo a necessidade de os pastores estarem se envolvendo mais com missões. A Bíblia fala assim que nós receberemos poder, né, para pregar o Evangelho, né, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão global, né? Muitas vezes o pastor ele fica muito centralizado, né, na sua localidade e esquece de fazer missões ou incentivar as pessoas para que estejam fazendo, né? E eu aprendi uma coisa, que o exemplo é algo maravilhoso, né? Algo que marca e que fica, né? E o pastor ele tem que ser exemplo às suas ovelhas. E é o que eu quero ser, né? Quero ser exemplos para elas, para que elas possam também amar missões, para que elas possam interessar por missões, para que elas possam também envolver com missões, não é mesmo? Eu acredito que Jesus, né, foi um grande missionário, né? Há uma frase que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu filho para que ele pudesse ser um missionário, né? Fez o seu filho um missionário, não é mesmo? Então nós devemos, né, levar a palavra. Existem muitos povos que ainda, né, não ouviram da palavra, que o evangelho não foi pregado, e cabe a nós ir a esses lugares, né? Se possível, se o pastor puder ir, eu acho interessante, eu acho importante, né? Para que ele vá, para que ele participe, para que ele veja a realidade, o campo missionário, para que ele possa incentivar as pessoas para que estejam fazendo o mesmo. Foi o que eu decidi fazer, ir fazer missões, e acredito que eu terei uma igreja de missões. Você vai vir um tanto de ovelhas seguindo o exemplo Amém. do pastor, né? Amém. Que coisa linda, que coisa linda. E eu vejo também assim que muitas vezes as pessoas têm medo de ir porque elas pensam assim: eu não tenho uma capacitação, eu não sei pregar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Como é que você vê, pastor Alex, que um cristão pode desenvolver essa habilidade, se eu puder usar esse termo, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas? Suzy, eu acredito que a maior pregação é o testemunho, né? E todo cristão, ele tem um testemunho de vida, porque ele recebeu um toque de Deus, recebeu algo, uma transformação, uma mudança de caráter, de comportamento, de vida, né? Aquele vazio que a pessoa carrega em si, ela foi preenchido por Jesus. Então, a melhor forma que a pessoa tem para pregar é o testemunho. Eu tenho um testemunho pessoal, né, dentro da minha família, que eu uso como um gancho para pregar, né? A gente não começa pregando falando sobre escatologia, pneumatologia, soteriologia, né? Mas às vezes nós aproveitamos alguns ganchos, a nossa né? história, né? Exatamente, algumas oportunidades que Deus nos concede, Isso né? mesmo. E eu tenho meus filhos, é um casal, o Heitor e a Ágata, e aonde eu for, onde eu passo, eu falo deles, né? E eles são uma testemunha tremenda do poder de Deus, porque minha esposa não podia engravidar. E nós oramos durante 7 anos, né? Principalmente ficou marcado a questão do Heitor, porque o Heitor, a minha esposa, antes de ter o Heitor, ela recebeu de Deus o nome dele. Olha, né? só. Isso, ela acordou com o nome na cabeça, o nome Heitor, né? E a gente já tinha um diagnóstico médico, ela não podia engravidar, mas mesmo assim nós continuamos orando, né? E durante 7 anos orando, um dia ela acorda de manhã com esse nome na cabeça, o nome Heitor. À tarde ela procurou saber o significado do nome e Deus falou com ela: você vai ter um filho chamado Heitor.
né? Que lindo. E é onde eu for, e as pessoas, onde eu passo, as pessoas perguntam, né? Esse é seu filho, né? São seus filhos e tal. E eu sempre falo assim, olha, são milagres de Deus. E aí eu começo a pregar, né? E foi aí que Deus me deu uma frase assim, que arde no meu coração. Que se a gente estiver disposto a pregar em qualquer lugar, Deus nos levará a lugares que nós nem imaginamos ir, né? Então a gente está disposto a pregar, abrir a boca, testemunhar. Muitas vezes nós não podemos, talvez não temos o conhecimento profundo, né, da palavra, não temos talvez um seminário, um curso teológico, mas nós temos o nosso testemunho. Por isso todo cristão pode pregar, por isso todo cristão pode evangelizar em qualquer lugar. É isso mesmo. Então fica para você de casa esse recado. Você pode, você tem histórias, você tem o seu próprio testemunho. A gente prega muito mais com o que a gente vive do que com as palavras que nós falamos. Então você se sinta desafiado a fazer diferença. E às vezes você que ainda não conhece Jesus e está assistindo o nosso programa aí sem querer, mudou de canal e está pensando, o que essas pessoas estão falando? Por que elas vão pregar para mim? Sabe o que a gente ganha quando a gente fala do amor de Deus para você? A gente ganha um olhar de gratidão do Senhor e a gente ganha a sua alegria. Acho que a realização de uma pessoa que sai do nada para o tudo, como a Bíblia diz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que sai de debaixo da proteção das suas próprias mãos ou da proteção do mundo e passa a fazer parte da família de Deus, passa a estar debaixo da proteção de Deus. Ah, que coisa mais linda! Essa pessoa vai ser muito feliz. Você pode ser muito feliz conhecendo a Jesus. E é essa alegria que nós queremos levar a você, que um missionário quer levar a pessoas de outros lugares. O pastor Alex esteve viajando em vários lugares e nós vamos acompanhar um pouquinho da ida dele a outros lugares e nós vamos compartilhar com você como foram essas experiências. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem
Poxa, pastor, que legal! Percebi que você esteve na Europa. Tem alguma história que você gostaria de compartilhar conosco de alguma dessas viagens, algum desses momentos que te chamou a atenção? Ô, Suzy, eu já viajei para alguns países, né, na Europa, já estive na Suíça, na Itália por 2 vezes, já estive também em Portugal e na Inglaterra, fui à cidade de Londres, né? E eu também estive na França, em Paris e também na Holanda, né, na cidade de Amsterdã. Houve algo lá que me chamou a atenção, né? Nós podemos ver que a Europa realmente está vivendo assim, um momento de muito esfriamento espiritual. A Europa está passando por esse esfriamento, né? As pessoas da Europa têm se tornado cada vez mais materialistas, né? E têm abandonado a espiritualidade, têm abandonado as coisas relacionadas a Deus, né? Então isso é muito chocante, é muito triste a gente ver hoje a Europa, uma vez já foi berço, né, de tantos avivamentos que marcaram gerações, e hoje a gente vê os europeus afastando, distanciando de Deus, né? Há um texto que diz assim, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Olha só. Então nós podemos ver que o esfriamento espiritual, ele é inevitável, porque ele é um sinal da vinda de Jesus. Então ele virá realmente sobre a terra, né? Ou seja, nós já podemos ver esse esfriamento acontecendo, né? Jesus diz assim que nos últimos dias muitos, né, irão esfriar, o amor de muitos se esfriarão, por aumentar a iniquidade. E a Europa passa por isso, por esse grande esfriamento, por essa grande apostasia da fé, estão se apostatando da fé. E eu estive em Amsterdã, e em Amsterdã nós sabemos assim, que tem uma abertura muito grande para a prostituição, para as drogas, né? Tudo lá é permitido, o errado é permitido, né? O errado lá se tornou o certo, são as inversões de valores, de conceitos. E eu estive lá passando, e ali tive uma experiência em frente à estação de trem de Amsterdã, estação central, e eu vi 2 holandeses fazendo a obra, evangelizando, né, distribuindo folhetos, cantando, e de repente eu olhei e vi 3 policiais vindo em direção a eles e tirando eles de lá, expulsando eles de lá. E é muito triste a gente ver isso em um país, né, ou uma cidade, que é onde as coisas erradas são permitidas, o evangelho não é aceito, né? E eu voltei para o hotel, né, naquele dia eu chorei muito, né, porque eu fiquei muito triste com isso, ver a situação, né, aonde o ser humano pode chegar, não é mesmo? Se não conseguir ouvir, não querer ouvir a verdade, né? Mas a Bíblia diz, o texto que você leu fala sobre isso, que o próprio Senhor Jesus, né? O mundo nos odeia. Exatamente, o mundo não aceitou, o mundo odeia, e também vão odiar aqueles que pregam a verdade, né? Que prega a sã doutrina, que prega a palavra de Deus, não é mesmo? Mas queiram eles ouvir ou não, nós devemos pregar, nós devemos anunciar. E quando você acha que a pessoa pode se sentir assim, eu já estou pronta para evangelizar, eu posso começar a falar do amor de Deus, será que ela precisa esperar pintar uma viagem? Ou como que ela pode começar a evangelizar? Eu acredito que as oportunidades, elas estão em todos os lugares, né? Nós não precisamos procurar grandes oportunidades. Há um texto que fala assim, se nós formos fiéis no pouco, sobre muito o Senhor nos colocará, né? Então, muitas vezes, nós queremos coisas grandes, megas, né? Muitos almejam os púlpitos de igrejas grandes, na verdade, mas, na verdade, as oportunidades estão nas esquinas. É isso, né? mesmo. As oportunidades estão numa confraternização familiar, né? De a gente poder ali levantar nossa voz, orar, ler um texto bíblico. E quando nós somos fiéis nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas, entre aspas, oportunidades, Deus vai nos proporcionar grandes oportunidades. Então, com certeza, não precisamos esperar muitas coisas para que possamos fazer. Nós devemos fazer agora, né? O momento de fazer missão é agora, é a nossa Jerusalém, depois Deus nos leva para a Judéia, né? Deus nos leva para Samaria e nós chegamos até os confins da terra. E você que está nos ouvindo, você não precisa de ter um curso, você não precisa de ter um estudo para saber como contar da sua história. Nós fomos chamados para sermos testemunhas.
A testemunha é aquela pessoa que conta o que viu. E você vai contar o que aconteceu na sua história, o que aconteceu na sua vida. Eu tenho milhares de histórias lindas que eu já presenciei Deus agindo através de mim, através de pessoas ao meu lado, mostrando o amor dele por outros. É sempre tempo de amar alguém. É sempre tempo de falar do amor de Deus com alguém. Ontem, pastor, eu estava no shopping e eu fui sair para passear com a minha cunhada para fazer uma coisa. E aí, mulher sempre dá uma passadinha no banheiro, né? Eu cheguei no banheiro, estávamos em quatro amigas, né? E aí quando eu cheguei no banheiro, estava a moça que estava limpando o banheiro. E aí eu tive a vontade de orar por ela, chamei as minhas amigas e ali no banheiro eu perguntei o nome dela. Se você está me assistindo, Rose, mais uma vez, Deus está falando o seu nome porque Deus se importa com você. E ali a gente chamou aquela moça e a gente teve um tempo de orar por ela. E eu percebi nos olhos dela aquele acanhamento misturado com aquela curiosidade. O que é isso? O que está acontecendo? Quem são vocês? Por que vocês estão orando por mim? E foi um momento tão gostoso. E eu tenho certeza que não foi só a Rose que ficou feliz. Eu fiquei feliz. Se você se deixa ser usado por Deus, se você começa a falar do amor de Deus aonde você está, Deus vai te levar para vários lugares, porque o que o Senhor quer são testemunhas que contem quem Ele é, que atraiam outras pessoas para morarem com Ele. E todos nós fomos chamados. Você já foi chamado por Deus. Você já tem esse ministério de ser um propagador das grandezas de Deus. Então, faça parte daquilo que Deus tem preparado para você. Você gostaria de falar alguma coisa em relação a isso com quem está em casa? Ô Suzy, realmente a gente tem que estar na brecha mesmo, né? É um jargão bem cristão mesmo, né? Usado, o evangeliquez, né? Nós falamos estar na brecha, estar na disponibilidade de Deus, né? Estar realmente, né, sempre falando assim, Deus, eis-me aqui, envia a mim. Né? Não é eis-me aqui e envie o outro. Né? Tem pessoas que falam, eis-me aqui, mas envie o pastor, envie o diácono, né? Envie o missionário. Mas, na verdade, nós que precisamos estar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos use mesmo, né? E que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Isso é importantíssimo. Eu creio que Deus quer usar cada pessoa que está assistindo esse programa, não tenho dúvida disso. Acredite que você está em frente a essa televisão agora, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus hoje está despertando o seu chamamento. Hoje Deus está reacendendo talvez a chama no seu interior, para que você possa se despertar, para que você possa se levantar do lugar onde você está e começar a falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado na sua vida, por gratidão, por fidelidade e por obediência, né? Porque nós devemos ser motivados para essas três coisas, não é mesmo? Por gratidão, porque devemos ser gratos pelas bênçãos recebidas, devemos ser gratos por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. É uma coisa maravilhosa. Nós estamos condenados ao inferno. Deus agora nos salvou. Nós vamos para o céu, estaremos morando com Ele eternamente, né? Por fidelidade, porque nós devemos ser fiel ao Senhor, fiéis a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, e por obediência, porque a Bíblia fala que nós devemos pregar, devemos anunciar o Evangelho, pregar a toda criatura, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos obedecer. O cristão que não está pregando, que não está testemunhando, o cristão que não está fazendo a obra de Deus, ele está negligente a esse chamamento que é feito para todos, né? Seja pastor, seja levitas, seja, né, que ministério que a pessoa esteja exercendo dentro da igreja. Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Muito bem. E agora você vai conferir conosco a história de mais alguns gideões, que também estão fazendo a obra de Deus. Estão orando, estão intercedendo. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você prega para alguém, quando você contribui com alguma coisa na vida de uma pessoa, você está fazendo a vontade do Pai. Confira essas histórias conosco.
início aqui na Torre foi de grande alegria, porque eu sempre vinha para os cultos da Lagoinha e ficava curiosa para saber o que acontecia aqui dentro. E eu tinha assim uma vontade no meu espírito mesmo, creio que era Deus já chamando, para entrar aqui dentro e ver o que acontecia. Aí eu procurei saber nos ministérios da igreja, né, a torre de adoração, o que era. E assim que eu soube do curso, eu comecei a fazer o curso para ser adoradora. Aí logo depois eu descobri que eu poderia ter começado antes e depois ter feito o curso. Mas foi muito bom ter começado com o curso, porque eu já vim orientada de como era adorar a Deus, sobre os atributos, sobre todos os detalhes do que envolvia o ministério de Gideões. As minhas experiências aqui na Torre são muito interessantes porque a cada dia aqui na Torre da Adoração a gente adora a Deus por causa de um atributo que é pertinente a Deus. E Deus mostrava para mim durante toda a semana o atributo. Quando eu chegava aqui na Torre eu via que eu tinha que adorar a Deus pela mansidão. E Ele me deu a oportunidade na semana anterior todinha de desenvolver a mansidão. E quando eu chegava aqui era muito fácil adorar a Deus pela mansidão dEle, que vem dEle, e que faz com que a gente seja manso também. Porque ele me ensinava antes e depois eu vinha só adorar, só agradecer. Isso foi acontecendo com os outros atributos também. A minha transformação de vida depois que eu me tornei uma Gideã foi muito visível, porque quando você adora e ora em casa, você tem o seu momento com Deus, você fecha a porta do quarto e adora e ora a Deus, faz seu devocional. Mas aqui na Torre é diferente, é um ambiente preparado para adoração a Deus. O ambiente da Torre é um ambiente para você orar a Deus. Então é o momento que você se desliga, você não ouve ninguém conversando fora, sabe? Como acontece em casa às vezes, né? As pessoas falam alguma coisa e de certa forma tem alguma interferência. Agora o ambiente das Torres não, ele é preparado e isso foi transformando a minha vida, foi me colocando mais próxima de Deus no momento da adoração e da adoração. E eu senti depois que eu comecei a participar do Ministério de Gideões, de fazer um ambiente assim na minha casa. Eu quero ter um ambiente assim, uma sala separada só para adorar e orar, porque Deus merece, sabe? Ele é digno de que a gente tenha não só um tempo do nosso dia, mas também um lugar, com que a gente se lembre dele o tempo todo, um lugar separado só para ele, na casa. Puxa, o programa passa tão depressa, né, pastor? Já está na hora de encerrarmos. Mas eu gostaria de te agradecer muito pela sua presença aqui e gostaria que você fizesse alguma consideração final em relação a esse assunto, o Ministério Pastoral e Missões. Suzy, eu também agradeço pela oportunidade, essa rica oportunidade, né? E a consideração que eu quero fazer é que nós possamos nos despertar, né? Os colegas pastores, né? Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos buscar essa unidade das igrejas para que possamos realizar a obra do Senhor. Jesus, ele diz assim, que ele, na sua oração, em João capítulo 17, ele orou para que nós sejamos um, né? E essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos o mesmo propósito, nós tenhamos o mesmo coração, que nós sejamos impulsionados pela mesma motivação e que você possa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você possa ser impulsionado também a buscar essa unidade, para que o reino do Senhor cresça, para que o Evangelho alcance corações e transforme vidas. E você é o instrumento escolhido de Deus para fazer isso. Amém. Então nós vamos orar. Vamos orar em unidade. E aí, se você é, de repente, um pastor ou um líder, lembre-se disso. A igreja do Senhor, o corpo do Senhor é um só. Você pode e deve estar unido com outras igrejas, com outras pessoas que fazem parte do mesmo corpo. Se existe um ministério, alguma coisa que você queira fazer, que outra pessoa de outra igreja está fazendo, junte-se a ela, faça como o pastor Alex, que está indo conosco. São pastores de várias igrejas diferentes, são pessoas voluntárias que estão todas colaborando
para que pastores e outros irmãos nossos, lá no Congo, em Burundi e em Moçambique, durante o mês de julho, recebam a palavra do Senhor e doações que vão ajudá-los a crescer no conhecimento do Senhor. Se você quiser contribuir, você pode fazê-lo. A conta aí vai estar aparecendo aí nos letreiros e você pode contribuir com essa viagem. Também é uma forma de você estar indo conosco. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Dá sua mão. Pai, nós te rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre, ó Deus, as nossas vidas. Sim, e sobre as vidas de todos aqueles que têm nos escutado. Pedimos, ó Deus, que o trabalho do Senhor no Brasil e no mundo inteiro cresça e que mais vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Que mais e mais pessoas te conheçam e saibam, ó Deus, das verdades do Senhor através de um povo que se levanta com coragem, com intrepidez para fazer diferença no dia que se chama hoje. Que o Senhor levante mais pastores para irem semear a palavra. Que o Senhor aqueça o coração daqueles que um dia já pregaram tanto e hoje estão adormecidos. Que os cultos de domingo não sejam ouvidos, mas sejam vividos cada dia, cada semana. Que o Senhor levante a Tua igreja com poder e autoridade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana e até o nosso próximo programa, Os Gedeões, quando juntos estaremos compartilhando mais uma vez da palavra maravilhosa e redentora do Senhor. Que Deus te abençoe.